Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o precioso e adorado nome do Senhor Jesus na nossa vida. Bom estar na casa de Deus, poder cultuá-lo, poder servi-lo, poder aprender na sua casa. Que bom, irmãos, estarmos reunidos aqui, ainda que seja uma noite fria. Às vezes as pessoas têm dificuldade de sair. Muita gente se dá com frio, outras não. É o meu caso que não me dou com frio. Eu sou do tempo aqui de 40 graus, 39 graus, sem ar-condicionado, os ventiladores ligados, e a gente chegava aqui, suava, quando saía daqui, chegava em casa, aquela roupa tinha que botar para lavar, que chegava molhada de suor. E a gente estava aqui, e era bênção, né? Hoje em dia, com ar-condicionado, a gente ainda para se acostumar é difícil, é um pouco difícil. Para mim, quando está a 30 e poucos graus, está bom, está excelente. Às vezes a mulher pede para ligar o ar, eu ligo, eu faço a vontade dela. Eu ligo no 25. Aí quando ela dorme, eu ponho no 26. Deixo no 26 graus. Boto lá uma coberta lá e fico encolhidinho lá para dormir. Mas é por isso, às vezes, algumas pessoas não veem nesse tempo. Mas é o tempo, né, queridos? Nós vivemos um tempo assim, bem mais difícil, porque há um descontrole, dado a tanta coisa que tem surgido, que tem sido feita, que tem agredido a natureza, e às vezes tem tempos mais frios, outra hora mais quente daquilo que é aquilo que nós podemos suportar. Mas glória a Deus. Bem, abra sua Bíblia no Salmo 61. No livro dos Salmos, o Salmo de número 61, eu quero me ater ao versículo de número 2. Versículo número 2, que diz: desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha que é mais alta do que eu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Querido Senhor, nós colocamos diante do Senhor agora a nossa vida, ó Deus, e a Tua palavra que vamos expor agora, Senhor. Ó Pai, que seja bênção na nossa vida e na vida dos Teus filhos aqui e de tantos quantos puderem estar ao alcance da nossa voz. Que a Tua palavra percorra a terra, percorra os corações e que possa se agigantar uma fé tamanha, Senhor Deus, na Tua palavra, ó Senhor, que possa alavancar uma fé mais dinâmica, uma fé mais forte, mais firme, mais autêntica no Senhor, para a glória do Teu próprio nome. Nos humilhamos diante de Ti, nos submetemos ao Senhor e à Tua palavra, ó Deus, nesta noite, seja com as famílias aqui reunidas, seja com cada um dos Teus filhos aqui em casa, ou ainda no trabalho, ou se locomovendo para seu lar,
que a tua bênção os guarde, que a tua bênção os alcance. Ó Pai, nós os entregamos em tuas mãos, rogando por eles, sobre eles, a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A parte 2 desse versículo diz: põe-me a salvo na rocha mais alta que eu. A rocha mais alta. A rocha mais alta. O salmista estava clamando a Deus, estava orando ao Senhor. Não uma simples oração, mas um clamor, um forte clamor. Havia uma necessidade premente, uma necessidade urgente. Era preciso haver uma resposta. O salmista precisava ser socorrido, precisava ser alcançado por uma bênção superior, uma bênção maior, a sua própria vida. É nesta hora circunstancial para ele que ele vai dizer, ou vai orar e vai pedir a Deus que o Senhor Deus o colocasse numa rocha mais alta do que ele. Põe-me numa rocha mais alta do que eu. Chega um momento, irmãos, que nós sentimos nossas forças se irem, sentimos que, diante da situação, diante do momento que estamos passando, que tudo que nós possamos fazer com o nosso esforço, com a nossa capacidade, nosso entendimento, nossa sabedoria, nós não vamos conseguir. O desafio, às vezes, é tão forte, é tão grande, é tão sublime, que nessa hora, irmãos, a gente tem que se anular e saber que há alguém que pode suprir, que pode resolver, que pode vir ao encontro, trazer o lenitivo, trazer o bálsamo, trazer uma resposta, o socorro. Uma rocha mais alta do que eu. Que bom, irmãos, saber que às vezes não podemos depender de nós mesmos. E não há como, mas há uma rocha que nós podemos se socorrer e encontrar refúgio e encontrar resposta. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Ah, queridos, em cima é melhor. Em cima é melhor. Lá em cima é mais seguro. Lá em cima é mais perto de Deus. Se nós fôssemos pôr a nossa força só em nós, irmãos, nós pereceríamos.
Mas nós precisamos visualizar a rocha mais alta do que nós e fazer como o salmista fez: põe-me numa rocha mais alta do que eu, porque lá em cima é mais longe do mundo. Lá em cima é mais longe do mundo. Deus disse: o meu reino não é daqui, eu nada tenho a ver com esse mundo. Esse mundo passa, suas concupiscências passam, tudo aqui passa. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Seria muito bom armar lá em cima 3 tendas. Armar lá em cima 3 tendas. Uma para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. E seria melhor ainda armar mais uma tenda, a 4ª tenda, a nossa tenda. Ele está pedindo privacidade, ele está pedindo socorro, ele está pedindo intimidade, ele está pedindo: põe-me numa rocha mais alta que eu, num lugar seguro, num lugar aonde eu possa descansar. E quantas das vezes nós precisamos fazer essa oração, irmãos? O grande problema é que a rocha lá em cima é mais alta do que nós. Queremos subir, e todos nós queremos, e sempre queremos, mas não conseguimos. Queremos subir, fazemos votos que vamos subir, fazemos propósito que agora vai ser diferente, que nesse novo ano, que nesse novo tempo vai ser diferente. Queremos subir, mas somos frágeis, fracos e não conseguimos. Queremos voar, mas não somos anjos, não temos asas. Queremos um nível mais alto, mas nossos pés continuam no nível mais baixo. Queremos ser santos, lutamos por isso. Encontramos-nos diante de um apóstolo Paulo que nos diz: eu luto por isso, eu faço tudo por isso, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero singrar, caminhar, avançar, andar, esse é o que eu faço. Quando menos esperamos, nos irritamos. Quando menos esperamos, nos vimos agredindo pessoas queridas, amadas. Mas não é nós, não somos nós, mas o mal que habita dentro de nós. Há uma guerra, há uma luta do corpo, da alma, do espírito, uma luta para que não façamos aquilo que precisa ser feito. Quantas vezes caminhamos tão bem, vamos tão bem, estamos indo, avançando, e de repente sossobramos. É um vento contrário que sopra na nossa vida, na nossa estrutura,
nos nossos ossos. É um vento que sopra na nossa família, no nosso lar, nos nossos queridos, no nosso casamento. É um vento contrário, que nos abate, nos tira o ânimo, o vigor. E nessa hora eu quero dizer como salmista, leva-me ao lugar mais alto que eu. Porque eu sozinho não posso, eu sozinho não consigo. Queremos ser mais santos, mas não conseguimos ser menos pecadores. Continuamos pecando. Queremos chegar mais perto, mas continuamos grudados no chão. Tantos propósitos de oração, propósitos que fazemos, mas estamos presos a essa terra. Quando vier o perfeito, a Bíblia diz que quando partirmos daqui, alcançaremos o inacessível, aquilo que é sublime. E a Bíblia diz, então seremos tal qual Ele é. Mas nesse momento somos todos dependentes dEle. E precisamos nos agarrar a Ele e dizer, Senhor, leva-me ao lugar mais alto do que eu. Buscamos uma escada cujo topo alcance a rocha mais alta do que nós. E verificamos no final que ela só existe no sonho de Jacó. Quando ele luta com o anjo, quando ele vê aquela escada, depois de tantas tentativas infrutíferas, apelo que fazemos ao Senhor, é necessário apelar finalmente para a oração, a exemplo do salmista, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Põe-me, Senhor. Só Ele pode nos colocar nessa rocha mais alta do que Ele. Não tente por você mesmo, não tente pelas suas forças. Vá para a oração, clama a Ele. Uma oração assim agrada a Deus, porque ela tem os dois elementos-chave. A declaração implícita da nossa impotência e miserabilidade, a comprovação de que queremos mesmo chegar ao alto da rocha, que é então inacessível. A oração vai dizer isso, Senhor, eu não posso. Senhor, por mim mesmo eu não consigo. Senhor, leva-me a essa rocha. Põe-me nessa rocha que é mais alta do que eu. Este reconhecimento, por isso, irmãos, a necessidade de orar é preciso, é necessário. A Bíblia fala em orar a tempo e fora de tempo. Em toda a história bíblica, a bênção maior só vem depois da descoberta da graça de Deus.
a descoberta da graça de Deus, que é por graça, não pelos nossos méritos. Nos esforçamos, sim, mas tudo é graça, irmãos. É você se ajoelhar na sua insignificância, é você se ajoelhar e colocar diante do Senhor e dizer como o salmista: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, para que Ele venha ao nosso encontro, para que nós possamos estar num lugar inatingível, num lugar seguro, numa rocha que possa nos dar a sustentabilidade que nós precisamos. E, meus irmãos, há momentos na nossa vida que, se não fora esta graça, que se não fora buscar socorro para uma rocha mais alta do que nós, nós entraríamos numa situação de depressão, numa situação de angústia, diante de coisas que acontecem, que atinge direta ou indiretamente, atinge o nosso coração. Cada um sabe a dor que está sentindo. Cada um sabe aonde está doendo. Cada um sabe o que está acontecendo dentro da sua vida, dentro do seu lar, da sua família, dos seus relacionamentos. Chega o momento desta nossa incapacidade, diante de situações aflitivas, sejam elas financeiras, sejam elas de saúde, seja ela situações que a gente não pode nem mencionar, que nos angustia, porque só nós sabemos o quanto dói. Nós não queríamos que ficasse assim, que fosse assim, que acontecesse assim. Há coisas que estão dentro de nós, é do nosso sangue, é da nossa vida, são coisas pessoais. Que nós estamos vivendo dentro de nós e que às vezes a gente tem que sorrir. Mas só Deus sabe como está o nosso coração. E às vezes o problema nem é nosso, é de outrem. Mas nós sentimos, porque isso tem ligação a nós, ao nosso afeto, nossa afetividade, nosso sangue. Nessa hora, meus queridos, é se voltar e pedir socorro. É fazer como o salmista nesse salmo que eu li, Salmo 61, verso 2. Clamo a Ti na minha angústia. Tu és o meu refúgio contra o inimigo. Senhor, põe-me na rocha, que é mais alta que eu. Eu me socorro. Eu quero validar aqui, Senhor Deus,
a Tua palavra. Eu preciso, Senhor, ser colocado no lugar em que eu esteja acima das circunstâncias, acima de tudo, e que eu não seja abalado. Quem não tem essa esperança se abala, e muitas das vezes toma decisões erradas, fraqueja, se anula. E às vezes, irmãos, a nossa fé fica tão pequenina que nós já perdemos o contexto daqueles momentos em que nós tínhamos uma fé robusta, uma fé dinâmica no Senhor para crer, para ir, para fazer, para realizar, para cultuar, para orar, para buscar. Eu preciso estar num lugar tal que eu esteja acima das nuvens, que eu possa fazer como algumas vezes voando para lá o nosso querido pastor Pedro Melo, indo para Fortaleza, ou muitas das vezes para o Rio Grande do Norte, Natal. O avião atingia uma altitude tal que nós, antes de chegar, nós estávamos sentindo a tempestade, sentindo o mal-estar, mas há um momento que ele sobrevoa e passa a voar acima das nuvens. E lá em cima é uma calmaria, é um sossego. A gente se sente dono do controle da vida, a gente se sente seguro, há uma calmaria. Queridos, eu preciso estar numa rocha mais alta que eu, aonde eu sinta essa segurança, onde eu renove as minhas energias, minhas forças, para quando descer e continuar singrando o caminho da vida aqui embaixo, eu possa estar preparado para resistir. Se você não subir nessa rocha mais alta que você, talvez você não consiga vencer essa situação, esse momento, e aí você vai se deprimir. Pois a mão do homem é sempre curta, e a mão de Deus é sempre longa. Quando a mão curta do homem se encontra com a mão estendida de Deus, coisas fantásticas acontecem. A nossa mão curta não consegue alcançar, mas a mão longa de Deus alcança tudo. Ela pode socorrer-nos. Leva-me a um lugar mais alto, para eu resistir aos dias maus. Sejam tribulações, tentações, situações adversas, resistir aos dias maus. Interessante, irmãos, diz que o mal e o bem vêm sobre todos. O que acontece com um, acontece com o outro. Ninguém está livre dos dias maus.
É por isso, irmãos, que nós sempre falamos que enquanto estivermos aqui, vivendo aqui, nós temos momentos de alegrias, momentos graciosos, momentos bons, festivos, mas também aqui nós estamos sujeitos aos dias maus. Paulo diz: quem é que sofra, ou que esteja sofrendo, que eu também não sofra. Porque os dias maus, irmãos, às vezes, estão alcançando alguém com o qual nós nos preocupamos. Dias maus acontecem de uma forma trágica em algumas pessoas, em algumas vidas. Alguns que se vão, alguns que nos deixam. Então nós temos dias maus. Mas a coisa pode se intensificar de uma forma tal que aí, meu querido, a gente tem que ir para o joelho e buscar, e pedir, e clamar que o Senhor nos leve à rocha mais alta do que nós. Leva-me à rocha mais alta do que eu, para resistir aos dias maus, seja com meu cônjuge, seja com meus filhos, meus parentes, noras, genros, filhos, enfim, a parentela. Leva-me a um lugar mais alto para ter força, discernimento, como agir. E sim, irmão, se você estiver no lugar mais alto, você vai alcançar discernimento de Deus, de como agir. E de um lugar mais alto, quer dizer, sair da periferia, sair daquele situação em que a gente está envolvido, tem hora que a gente precisa se colocar numa posição acima, para poder ver num todo e ter discernimento de como agir, de como fazer, o que fazer, qual a decisão a tomar, saber a vontade, o propósito de Deus. Leva-me ao lugar mais alto, para não sucumbir diante dos obstáculos. Leva-me a um lugar mais alto para que eu não sucumba, Senhor, diante dos obstáculos. Há muitos obstáculos a transpor. Eu preciso de sabedoria, de discernimento, de conhecimento da mão do Senhor sobre a minha vida. Manter a paz, manter a fé e o amor. Diante das circunstâncias em que Jesus chega a dizer que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É tanta coisa que estamos vendo, que, meus irmãos, se nós não estivermos num lugar mais alto, a gente perde o amor. A gente perde a fé, a confiança. Pastor Luciano,
Que Deus nos ajude. Que o Senhor corrobore a nossa fé. Amém.